Fala galera, sejam bem-vindos a mais um Joadcast, o podcast da Joad. Graças a Deus por mais um dia, mais uma quinta-feira. Queremos agradecer você por nos dar esta oportunidade de entrar na sua casa, aí no seu celular, não sei onde você está nos ouvindo. Fica com a gente, meu nome é André. Hoje eu tenho a honra de estar aqui mais uma vez com meu companheiro, meu líder aqui, presbítero Pedro Maza. Oi, seja bem-vindo, Pedro. Fala galera, Deus abençoe, uma alegria estar aqui, meu. Benção pura. Uma alegria mais uma Bênção de vez, Deus. então já fica ligado, pega esse link, manda aí pros seus amigos, nos grupos do WhatsApp, Facebook, em todas as redes, que hoje vai ter um papo abençoado aqui para você acompanhar. E eu quero deixar aqui alguns agradecimentos, né? Então a nossa liderança, primeiramente ao pastor Alcides Fávaro, pastor presidente da nossa igreja, toda a diretoria, os obreiros ali da nossa igreja sede, nossa liderança da Joad, presbítero Gilson Gomes, Marcelo Endrigo, Glória a Deus. Pedro Maza, que Estamos está aqui aqui comigo hoje, Savião aí também, que apoia muito a nossa liderança aí, tá? Isso aí. É líder também, né? Nosso líder, Dos adolescentes aí. E que mais? Mais agradecimentos? E é isso aí. Acho que eu não esqueci ninguém, Acho não, que não, né? acho que Fazer não, o tá tudo merchan certo, agora. Porque aí faz o merchan e daqui a Fazer o pouco merchan. te apresenta. Então, nossas redes sociais, não deixa de conferir lá no Instagram, você encontra a gente como @joad.oficial, no Facebook, Joad Ipiranga, o link é joad.oficial também. YouTube, ó, você já deixa aí seu like, se inscreve no canal, ativa o sino. Amanhã, esse episódio vai estar no Spotify também, logo pela manhã. Então você encontra a gente como Joadcast. Se você procurar por Joad, você vai encontrar nosso perfil lá com todas as playlists, os hinos que a gente louva e outras indicações também. Então não deixa de conferir. Muito conteúdo para você. E se você quiser nos encontrar, Pedro, onde que a gente tá? Avenida Doutor Ricardo Jafé, número 214, no Ipiranga ali, bem perto do Museu do Ipiranga. É uma igreja que tem um relógio grande em cima. Parece uma catedral, é uma catedral na verdade, né? Então você entrando lá vai ser certamente bem recebido e nós convidamos você a estar lá, somente aos domingos, né? Nós estamos lá, o culto inicia às 18 horas e você está mais do que convidado para nos conhecer lá, vai ser uma bênção. Isso aí, vai ser uma bênção, nós estamos muito empolgados, né? Se verdade. você aparecer lá, a gente vai ficar muito feliz, então procure por nós ou por todos os jovens que vocês vão ver aí nas nossas redes também, né? Vai acompanhando Então, mais lá que vocês vão conhecer. Não deixem de dar uma olhada lá, tá bom, gente? Então, acho que sem mais delongas aqui, né? Vamos seguir para nossa conversa de hoje. E aí, Pedrão, apresenta a nossa convidada da noite, convidada de honra. Nossa convidada de honra, missionária! Almirana! Seja bem-vinda, Seja irmã bem-vinda, Almirana. missionária, bênção de Deus. Que alegria. Prazer recebê-la aqui. Recebemos o esposo, né, da missionária aqui, o missionário João Paulo, na abertura dessa temporada. É verdade, agora estamos fechando. E hoje, para fechar com chave de Que ouro, legal, hein? a gente recebe a esposa agora, né? Então a gente vai... É. Você, ó, que não conferiu lá o episódio ainda com o irmão João Paulo, Dá tempo. ainda dá tempo, tá bom? Escuta esse aqui e depois Corre vai lá. lá dar uma olhada também, tá? Mas, irmã Almirana, muito obrigado pela honra de estar aqui para bater esse papo com a gente. E fala um oi aí pro pessoal. Gostaria de dar um oi, né, para todo o pessoal da SEMAD, pastor Josias Passos, né, Legal. que sempre está nos acompanhando, todos os missionários e toda a galera da Joad, né, Glória. gente top demais, todo Ipiranga, é um prazer estar aqui, né, e já fica uma merchan, né, já pode iniciar o ano que vem com a Sara, né? É verdade. Eu tô brincando, já a família Completar a família. completar a família, ó. Sem dúvida. Hashtag fica a dica. É verdade. Não, tô brincando, gente, mas é muito uma honra estar aqui com vocês. Legal. Um lindo trabalho que vocês fazem, uma honra mesmo. Amém. E logo no início, né, principalmente assim, quando é a primeira vez do nosso convidado, a gente Isso. pede para que ele se apresente, conte um pouquinho pro pessoal sobre quem é a irmã, um pouco da história também, né? Missionário, a gente já ouve bastante história, né? Então, fica à vontade, irmã, esse momento é seu para contar um pouquinho, se apresentar pra gente. Amém, amém.
Bom, eu sou a missionária Almirana, né? Algumas pessoas já conhecem, né? Outros ainda estão conhecendo. Pode ser Almirana, Palmirana, Miriunda, Mirianda, Miranda. Quis me chamar, eu entendo. E nós estamos aí na SEMAD há aproximadamente uns 11 para 12 anos, para a glória de Deus, né? Nós iniciamos, ainda era o pastor Arielsto, lá na cidade de Limeira, né? A SEMAD estava passando alguns trâmites, né, dessa mudança de São Paulo para Itatiba e estava mudando, né, para o começo de um CTM. E na época que nós entramos, estava ainda a parceria da SEMAD com outros centros de treinamento estava um pouco instável. Então surgiu a proposta de nós trabalharmos com o pastor Abel Beck, lá do setor de Americana, na igreja de Limeira, que hoje está uma bênção, graças a Deus, né? Naquela época precisava de um apoio da missão. E foi nosso primeiro treinamento ali pelo Ipiranga, embora a gente já dirigia a igreja antes, né? Então, eu pulei um pouquinho a parte, mas eu tive o privilégio de conhecer Jesus com 5 anos. Meus pais, depois de um divórcio, minha mãe mudou para Americana, eu sou nascida em Itápolis e mudei para Americana. E lá uma vizinha, eu costumo dizer isso, gente, porque eu acho um testemunho muito importante da minha vida, porque as pessoas não percebem a diferença que elas podem fazer na vida das outras, né? Essa irmã que me levou para a igreja, ela era uma anônima dentro da igreja, né? Ela não tinha carteirinha de missionária, ela não tinha carteirinha de evangelista, ela não era nada, ela era uma membra. Mas ela sempre passava em casa e falava, Vilma, deixa eu levar o Mirana. E assim foi indo. Era evangelho quadrangular na época. E eu cresci na igreja dessa forma. Depois a minha mãe se converteu e aí foi indo, né? O Senhor foi fazendo uma obra. Mas aí, quando eu casei, o Paulo já era da Assembleia, né? O Paulo já estava na Assembleia, embora a gente tenha se conhecido na quadrangular. Mas a família dele, o pai dele era macumbeiro, né? Acho que ele comentou alguma coisa aqui. E aí, nesse meio termo, ele, acompanhando o pai que orava tanto para se converter, foi para a Assembleia. E aí eu percebi que senti falta dele lá nos jovens, né? E aí acabei vendo, né, que era isso que Deus tinha para mim. Fui para a Assembleia. Conhecemos o Ipiranga lá em Arthur Nogueira, cidade de Arthur Nogueira, né? Na época era o pastor de som. Hoje, né, vários pastores abençoados passaram lá. E na época o pastor de som falou assim, gente, vocês têm alguma coisa diferente em vocês. E nós estávamos, eu falo muito que Deus, ele prova nós em todos os momentos. Às vezes, quando as pessoas chegam em mim e falam assim, eu não tenho chamado para isso, eu acho legal missão, mas Deus não me escolheu para isso. Eu costumo dizer assim, como diz Ronaldo Lidório, o chamado é irresistível, é intransferível e é incontestável. Quando Deus chama você para missão, você não consegue fugir disso. É como Deus disse para Paulo, duro é para ti, você pode recalcitrar, você pode lutar, você pode ir para aqui, para ali, mas você não consegue fugir do chamado. E aí o pastor de som falou assim, olha, eu quero apresentar vocês para a SEMAD. Apresentou a gente, na época, vários pastores passou lá, mas quem nos levou a apresentar foi o pastor Juraci, né? E aí o Senhor Jesus foi abrindo as portas. Quando nós estávamos em treinamento na SEMAD, gente, a SEMAD ainda estava em estrutura, né? Estava estruturando, ainda tinha algumas partes que era baia, né? A missionária Zane e o Fábio já tinham passado ali, feito muita coisa. A gente ajudou, o Paulo ajudou a estruturar algumas coisas. Era para passar 1 ano, mas com 6 meses, a Sítio do Quinto, que hoje está o missionário Carlos, o Pedro já foi lá, legal, né? Isso. Conheceu lá. Surgiu a oportunidade da gente ir para lá. E aí a gente foi. Irmãos, quando eu fui para a missão, eu praticamente abandonei uma faculdade de administração, né? A gente teve que abandonar muitas coisas, porque naquela época não tinha o conhecimento de hoje. E eu falo assim, que Deus, ele se responsabiliza por quem ele chama. Nós não precisamos ter medo de entregar nossas vidas ao Senhor, porque tudo ele prepara. Porque no campo, gente, de tudo um pouco eu já estudei, né? Já fui bacharel em teologia, técnico de enfermagem, cabeleireiro, curso de cabeleireiro, eu tenho vários aperfeiçoamentos em cabeleireiro, eu tenho curso de manicure, eu tenho curso de
feridas e tratamento de feridas, porque nós iríamos para a África. E agora estou fazendo curso de marketing, né? Então, tipo... Eita, Deus. Deus, ele... E fiz o curso de linguística no ano passado para trabalhar com tradução. E hoje estamos aqui, né? Na Joad, glória a Deus. E é legal a irmã falar isso, porque eu lembro que quando a gente fez o episódio com o João Paulo, a gente estava justamente falando sobre missões no geral, mas missões e preparo, né? E foi um ponto que a gente abordou muito sobre a questão de, não, o missionário está ali e você acha que o missionário faz o quê no campo? O missionário continua vivendo e estudando e trabalhando. A gente acha que é um negócio completamente... Tá numa bolha, isolado, né? Uma missão, né? Exatamente, mas não é bem assim, né? Eu gostei do que a irmã falou sobre a questão de como foi a sua conversão, né? Sim. Porque você se converteu, então foi você sozinha ainda criança, depois sua família foi sendo salva, né? Foi sendo salva. E aí você citou que uma irmã, aparentemente anônima na igreja, né? sem um cargo, aparentemente não fazendo nada relevante, digamos assim, não sei se eu posso falar assim, mas enfim, e através da vida dela, o Senhor fez uma obra e mudou a sua vida, a vida da sua família, e quantas pessoas já não chegaram a Cristo, já conheceram a Cristo através da sua vida. Então, assim, eu acho que é um ponto legal da gente discutir aqui, sobre essa questão mas você comentou a questão do missão, do chamado, né? Não, mas eu não tenho chamado para missão, mas... E a vida? O que é ser cristão? Então, assim, será que todos nós não temos esse chamado na nossa vida diária mesmo, cotidiana, a gente viver isso, eu acho que também tá ligado ao que a irmã falou sobre, tipo, o que você falou, como é importante a gente saber a influência que a gente causa na vida das pessoas, né? E essa irmã, chamando ela de anônima aqui, mas sem nenhum tipo de... Sim. Mas para dizer que ela cumpriu uma missão muito nobre, né? E que hoje ela faz parte... Nós estamos conversando sobre ela aqui, eu não conheço ela, eu não sei. Mas ela faz parte de uma proposta, né? Que uma semente foi plantada e tal. E hoje, através daquela atitude dela, nós temos uma irmã... ganhando almas para Jesus e tal, enfrentando uma série de desafios. Então, assim, eu acho que tem a missão, o envio, né? Aquele que você vai mesmo, que você tem que sair da sua zona ali e partir para uma outra situação. Mas acho que a missão em si, acerca da proposta do Evangelho e da importância de querer servir bem a esse Deus, que de alguma forma chamou a todos nós, acho que essa consciência ela precisa ter. Aí vem o dia a dia, né? Porque daí fica até um pouco mais fácil de eu não relutar com o chamado, né? O que nos faz relutar com o chamado é a falta de convicção de quem, né, tem trabalhado nas nossas vidas, ou se esse trabalho aconteceu alguma coisa na minha vida, houve um impacto na minha vida, que à medida que há esse impacto, eu acho que essa proposta, de repente, de um envio, de você encarar um desafio maior, ela se transforma em uma decisão só. Não é um negócio assim, né? É uma decisão. Como você falou, Deus ele se responsabiliza. Você não vai precisar aí ter uma série de... Não, decidir ir, certamente Deus ele tá acompanhando isso e vai preparar todos os caminhos, né? Então acho que é interessante essa questão nossa, da gente refletir, né, no nosso comportamento, no nosso dia a dia, qual o impacto a gente causa na vida das pessoas, né? E quando de repente surgir uma proposta como essa, ser uma escolha mais leve, não ser um dilema, né, para nós. Sim, é verdade. E, assim, eu gosto de tratar muito do tema de como a gente foi discipulado. E eu acho que, como nós estamos falando da Joad, eu acho que é muito interessante. Aqui em 2 Timóteo, capítulo 1, versículo 2, diz, Timóteo, conhecido, né, do pessoal, que Paulo diz assim: a Timóteo, meu amado filho, graça, misericórdia e paz da parte de Deus, Pai, e de Cristo Jesus, nosso Senhor. Então, essa palavra, essa frase de Paulo falando e chamando Timóteo de alguém amado, eu acho que isso faz muita diferença para o jovem, para o adolescente, né? Porque, assim, essa irmã me levou para a igreja. Lógico que depois, graças a Deus, a minha mãe se converteu, virou uma diaconisa até na igreja quadrangular.
Mas eu posso dizer assim, que uma base de fé minha foi através de uma líder de mocidade. E hoje eu olho assim nas redes sociais, eu vejo que uma boa parte dos jovens que era da nossa época, hoje, por mais que em algum momento tenha desviado, saído ou desanimado, mas ficou firme, hoje prega, hoje ministra. Então, assim, de 50 jovens, eu posso dizer que aí uns 70% hoje se encontram na igreja. E uma coisa que eu falo que é muito interessante, que a gente chamava ela de Tia Neia, né? A Tia Neia, ela teve uma família que apoiou ela, né? O esposo dela sempre ajudou muito ela nisso. E ela abraçava a gente de uma forma muito interessante. Porque, um exemplo, vai ter acampamento, ninguém ficava para trás. Todo mundo ia vender isso, ia fazer aquilo, a gente dava um jeito. Se ela via a gente polarizada, ela brigava. Ela meio que fez aquele papel de mãe mesmo. Ela chamava a nossa atenção, ela brigava e ela dava elogio, mas ela também puxava a orelha. E era engraçado que, assim, até que a minha mãe se convertesse, graças a Deus, hoje ela é uma bênção. Mãe, te amo. Mas foi um processo. E ela muitas vezes ajudou nesse processo. Como a gente acabava tendo alguns desentendimentos, né? Sequelas do divórcio, né? Infelizmente. Sim. Mas a Tia Neia, ela sempre estava de porta aberta para receber. Então, às vezes, hoje eu paro para pensar que às vezes eu passava o dia inteiro na casa dela. Aí eu brigava com a minha mãe, ia lá, chorava. Eu quero ir embora de casa. E aí ela sempre me dava conselho. Não é sua mãe, respeita ela, mas ela me acolhia. E a minha mãe, por outro lado, hoje eu entendo como ela foi muito importante na minha vida, porque ela nunca abriu mão de me ensinar o que era certo. E eu falo assim, para mim é um outro testemunho, que eu falo que é a lição mais importante que eu aprendi com a minha mãe. Ela ainda não era tão firme naquela época, ela visitava tal, mas na época não era firme. E um dia eu falei assim, mãe, vamos para a igreja tal. Ela falou, não vou hoje. Aí eu virei para ela, querendo, né, fazendo papel de adolescente birrento. Então eu também não vou para a igreja. Ela entrou lá dentro do quarto, gente, ela pegou a cinta, bem grossa, daquelas assim, dobrou e deu. Obrigado, mãe. Aí. Ela deu uma cintada boa. Quando acabou, ela olhou para mim e falou assim, olha, minha filha, se você tá indo na igreja, eu já tinha uns 12 anos, se você tá indo na igreja por causa de mim, por causa de homem, por causa de pastor, por causa de pessoas, então não vá mais. Você está perdendo seu tempo. Mas se você está indo na igreja por causa de Deus, então eu posso falar que não vou. Mas você está indo por causa de Deus, então você tem que continuar indo. E hoje eu agradeço a Deus por essa sentada, como eu agradeço a Deus. Porque hoje não tem escândalo, não tem conversa. Eu posso agradecer a Deus que até que o Senhor me teve misericórdia da minha vida, de eu não pensar em sair da igreja, no sentido de ir para mundo, não passou isso na minha mente. Desistir mesmo, de falar, não quero mais isso, não é pra mim. Eu não posso ser hipócrita e falar, passou. Não, eu nunca tive essa experiência, espero em Deus que eu não tenha, né? É lógico que quem tá de pé olha para que não caia, mas nunca passou na minha mente essa questão de sair da igreja, frieza espiritual. A gente já passou, isso é óbvio, né? Mas eu digo aquela vontade de provar as coisas do mundo, nunca tive. Então, assim, eu falo que foi essa estrutura. Então, eu acho que essa questão, mesmo que às vezes você não tenha aquela estrutura familiar dentro de casa aquela base, tão forte, mas a igreja, ela passa a ser uma estrutura. E aí você, às vezes, dentro da igreja, você vai ter várias pessoas que te dão conselho. Eu lembro uma madrinha minha de casamento, a Nilza, inclusive ela é irmã dessa irmã que me levou para a igreja. Ela, às vezes, quando via gente meio disperso, assim, ela mandava uns bilhetinhos com uns versículos dando uma sova na gente, às vezes um ou outro. Então, assim, a igreja fez um papel muito importante de nos assistir, de olhar, de dar conselho. Então, isso às vezes fica muito assim, o líder que é problema dele, né? É o líder das crianças, é a líder das crianças, é o líder da COJAD. Então, as pessoas acabam jogando só nos líderes. Só que a igreja é um corpo. Exatamente. Se a igreja é um corpo, todo o corpo tem que trabalhar em prol daquele membro, daquela célula, daquele... Todos nós. Às vezes a gente tá vendo um jovem precisando de uma palavra, meio desanimado. Vai lá, fala com ele, né? Independente se é líder, se é parente, fala, porque é o corpo de Cristo. Eu lembro que a irmã deu um estudo pra gente sobre discipulado, né?
no online, né? Sim, sim. E aí não tinha nem muitas pessoas, mas eu lembro que depois a gente ficou discutindo É verdade. um tempão, é verdade. né? Sobre mas como que pode ser assim e tal, tanta coisa pra gente melhorar, pra aprender. E a irmã falou exatamente isso, que a gente às vezes espera muito do pastor. Tudo bem, existe uma responsabilidade Sim, sim. pra quem é líder de alguma forma, né? Mas que essa questão de discipulado é algo para a igreja, né? Que a gente, enquanto jovens membros ali da mocidade, a gente também tem um papel, né? Sim. De que seja conversar, simplesmente estar ali por alguém, conversar, se importar. Enfim, isso é um sinal de cuidado. Eu vejo aqui no seu testemunho que a igreja cuidava. Era um cuidado que eles tinham com você, né? E os laços, né, esses relacionamentos, eles fazem parte até da decisão final desse. O que afasta, às vezes, o jovem da igreja é justamente isso. Né? Então, o jovem, ele tem esse poder de influência, né? Somente os nossos agora, nessa atualidade, tem um poder de influência absurdo. E aí, muitas das vezes, você acompanha alguma situação e você fala, pô, o jovem, ele começa a ficar isolado dentro da igreja, sem vínculo dentro da igreja, e ele começa a se aproximar de outras pessoas no mundo. E aquelas outras pessoas acompanham mais ele, né, e apresentam mais propostas para ele do que os irmãos da igreja e tal, e vira esse dilema e tal, né, e ele acaba se afeiçoando ou tendo mais confiança para esse outro grupo, que afasta ele de Deus, que leva ele para outras coisas, né, e aí a importância, né, a importância dessa influência nossa, né, e mais uma vez a importância dessa irmã que não olhou, eu não sou líder das crianças, mas eu vou pegar o Mirana lá e eu vou levar ela pra igreja. Ela nem acha interessante que não foi ela que me discipulou, mas foi ela o caminho que me levou. Então, às vezes, a gente fica, eu não tenho teologia, eu não tenho... Não, gente, às vezes a sua função, Paulo prega, Apolo rega e Cristo dá o crescimento. Às vezes a minha função é levar. Às vezes o outro é que vai discipular. Mas se eu não fizer nada... Né, como diz o hino, né? Posso ter nas mãos vazias, com o Senhor eu me encontrar. Então a questão é, como estão minhas mãos hoje? Né? O que eu estou fazendo hoje? Que nem, embora a gente saiba que todo missionário tem uma responsabilidade específica aos povos não alcançados, mas a gente não pode se esquecer que a missão, o id, o anunciar é todos nós. O ser testemunha. E a gente hoje, com todo respeito, assim, né? Mas a gente acaba vendo muito essa questão de testemunho como doutrina, né? Então, eu dou testemunho quando? Quando eu sou certinho, quando eu sou bonzinho, quando eu faço tudo corretamente, quando eu tenho um português e uma dicção excelente. Então, eu sou top. Aí, eu estou dando testemunho. Porque estou apto para testemunhar. Estou dando bom testemunho. Estou bom testemunho. Mas não é, assim, testemunho vai mais além disso. Testemunho é o que Jesus fez. Jesus entrou, sentou, comeu. Jesus não lavou as mãos. Para os fariseus foi um péssimo testemunho, né? Os fariseus, olha, Senhor, você não come as mãos? Seus discípulos comem sem lavar as mãos? Isso seria um péssimo testemunho. Mas aí Jesus vai lá na nuca. Fala assim, olha, eu tô aqui, o que mata não é o que entra, mas é o que sai. É o que está saindo, né? Então, assim, aí o testemunho aparente, eu não estou falando que a gente não tenha que dar... Lógico, nós temos que estar, mas é uma consequência. Sim. O testemunho daquela mulher lavando os pés de Jesus. Olha, deixa uma pecado, se ele soubesse, né? Só o burburinho lá na hora da... Só a fofocaiada, né? olha, Jesus soubesse quem está tocando, né? Jesus já... né, corte rápido, Tramontina, na raiz. Você, olha, eu entrei aqui, você não me deu ósculo santo, não fez nada. Você não fez o que manda o figurino do bom testemunho. Você tá julgando ela, mas você também não deu bom testemunho. A etiqueta, né? Você não fez, você não seguiu, né, o protocolo, né? O protocolo do bom testemunho você também não fez. Então, olha que interessante. Então, assim, eu posso dizer, eu acho que essa pegada de comunhão, esse negócio de próximos. Ali na SEMAD, a gente vive um tempo muito, muito bom, sabe? Nós estamos todos juntos e, gente, juntou gente.
Lógico, às vezes tem um problema, uma divergência de opinião, mas é muito lindo ver como Deus vai tratando, vai nos moldando, vai nos lapidando. E aí a gente não concorda com isso ou concorda com aquilo, e depois, daqui a pouco, a gente já tá junto de novo, falando, não, olha, realmente eu errei, eu tenho que melhorar nisso. E você começa a se analisar. É o viver junto. Por que o sistema quer colocar a gente separado? Cada um numa tela, numa distância. Porque na tela, com todo respeito, lógico, a gente tem que usar a tecnologia, mas a gente não pode viver em função dela. Na tela, você é uma figura. Uhum. Você pode ser qualquer coisa ali. Né? Ou como diz o outro, depois que surgiu a rede social, de médico, louco, juiz, advogado, opinião, todo mundo tem. É verdade, é verdade. Né? E aí, no tete a tete, não. É diferente. Comendo sal, as pessoas de fato vão ver quem somos. E é aí que somos lapidados. E é aí que Deus vai... Então, eu acho muito interessante. E acho que essa pegada dos nossos jovens... Lógico que não vou aqui trazer o saudosismo, né? Cada época tem a sua vantagem e sua desvantagem. Mas uma coisa que eu acho muito importante é que mesmo que a época nossa hoje não seja a mesma, mas a palavra é a mesma. Passará céus e terra, mas a minha palavra não há de passar. Foi Jesus que disse isso. Então, se a palavra dele não passa, então essa comunhão não pode passar. E os jovens, como, né, o Pedro acabou de dizer, eles precisam, adolescente, sim. Dessa comunhão. Se o ser humano foi feito para aprender. O ser humano, né? Neurociência fala sobre isso, ciência, um monte de coisa. Tem um monte de estudo falando como nossos sinapses, como o cérebro, ele tem a capacidade de absorção, ele vai aprendendo por repetição, ele vai aprendendo por exemplo, ele vai pegando hábitos. Ele se adapta, né? Ele também se adapta. Então, quer dizer, é importante que o jovem adolescente... ele tenha seu limite, ele tenha quem se espelhar, ele tenha... Então, às vezes, na igreja, se eu chego na igreja e ninguém liga para mim, entendeu? Mas tá fazendo frescura. Tá bom, pode ser frescura. Mas como que esse jovem vai amadurecer se ele não aprender? Pode ser uma frescura? Pode ser. Mas quem que vai abrir os olhos dele? Ou vai falar pra ele, é frescura, alguém cara, tem que para chegar, de frescura, mesmo. Alguém tem que chegar, ter uma certa relação ali, uma confiança, e em algum momento essa pessoa vai orientar, né? Despertar aí. Vamos ser sinceros assim aqui. Pra sempre? Exatamente, mas vamos ser sinceros. Nós estamos aqui... Mas é difícil, né? É difícil, mas vamos aqui rapidinho, uma matemática rápida. Vocês são amigos, né? Se vocês têm uma amizade muito próxima, e aí o Pedro chega aqui hoje e fala assim, cara, olha, sei lá, tu tá com bafo. Dando exemplo. Ele é teu amigo, você vai ouvir e vai ficar, pô, cara, é sério mesmo? Pedir pra trazer uma bala aí. Traz uma bala pelo lá. Jeito. É um exemplo. Não, tô brincando. Mas você recebe. Agora, se você tá no mercado, cara, rodeado de gente que você não conhece, e aí, de repente, a moça do caixa, que nunca te viu na vida, fala assim, cara, nossa, você tá com bafo. Aí... Você vai ficar nervoso. Ai, que sem educação, a fila aqui, todo mundo ouvindo. Você fica com raiva. Então, assim, como que nós vamos discipular jovens se nós não temos laço o suficiente para ter esse... Gente, nós somos relacionais. O ser humano é tão relacional que ele aceita... Às vezes ele veste até uma capa do que ele não é só para ser aceito num determinado grupo. Sim, na maioria das vezes. Né? Muitas vezes. Então, se nós somos tão relacionais assim, por que a gente está deixando o mundo se utilizar dessa ferramenta que o próprio Jesus usou? Essa questão de, como eu e Paulo, a gente conversando muito em casa sobre isso, sobre aquela famosa pergunta, o que Deus fazia antes de criar a humanidade? O que Deus fazia? E a resposta mais óbvia que a gente vem adquirindo através de livros, de leitura, eles se amavam. A Trindade se amava. O Pai amava o Filho amava o Pai amava o Espírito. Ou seja, eles trocavam amor. E o amor deles era tão grande entre eles e tão pleno que eles derramou isso sobre o mundo, sobre a humanidade. Então, o homem é uma consequência de amor. E aí a gente está deixando o sistema deturpar esse amor, né, para a sensualidade, para
né, pro narcisismo e tudo mais aí, e a gente tá esquecendo que esse amor, essa doação, esse convívio precisa voltar para nós, pro nosso meio, pro meio da igreja. Porque quando eu recebo uma palavra com amor, tem uma palavra que eu ouvi, eu não me lembro bem de quem eu ouvi, mas eu achei muito interessante, que a crítica, quando ela vem com amor, ela te constrói. Então, assim, se eu de fato quero te dar uma palavra, te construir, a minha crítica tem que te levar para cima. Porque se ela não te levar para cima, só é uma crítica. E não serve de nada. Chegar aqui, Pedro, esse óculos aí não combina com você. Daí, o que acrescenta? Nada, entendeu? São as verdades aqui hoje. Não, combina com Deus. Já é a marca do Pedro. Da hora. Aí eu vou. É porque é verde, aí a pessoa. É verde, tinha que ser vermelho e preto. Não, mas entende? Então, assim, é muito interessante, porque o que vai adiantar isso? Agora, se eu chego no jovem e eu apresento para ele como ele ir por aquele caminho, né, eu me torno um exemplo para ele, eu acredito nele, eu confronto. A gente tem aí inúmeras histórias, né, na história da humanidade de grandes homens que fizeram diferença entre jovens, né? Você tem aí Martin Luther King, nós temos aí, enfim, ícones de jovens que eles apresentam algo diferente. O jovem, ele quer ser diferente, mas ao mesmo tempo ele quer fazer parte do todo. Ele quer fazer parte do grupo. E o que a igreja tem a oferecer? Né? A gente não pode só criticar os outros grupos, né? As outras denominações, os outros lugares, mas e nós? Nós não precisamos abrir leques para atrair os jovens. A gente precisa mostrar para eles que tem algo a mais, tem algo para eles lutar. A missão é o amor, né? Então acho que a gente tem visto isso, e é importante falar um pouquinho dessa questão dos desafios que compõem, né, essa vida aí missionária, mas nós estamos voltando de uma pandemia, enfim, né? E o mundo ele caminha para uma série de adaptações, né? Algumas coisas estão indo, outras ficaram meio paradas, enfim. Mas o amor, a gente percebe nessa fala sua aí que é o desafio, né? É a base ao mesmo tempo. Para nós cristãos não é uma novidade, é uma base que foi muito explícita, exposta. A palavra de Deus, né, mostra claramente isso, que o papel do cristão, né, é também, principalmente, amar, né? E a gente vê que hoje tá complicado esse contexto, né? O desafio é a aplicação desse amor, né? O exercício desse amor, é fazer com que esse amor traga uma melhora no meu próximo, né? E aí como lidar com isso, né? Como lidar com isso? Acho que fica uma pergunta para a gente refletir, aí você pode comentar um pouquinho. Como lidar com essa fase que a gente está vivendo, além do afastamento e tudo mais que foi colocado, essa dificuldade, talvez, de entender, de expressar o amor, né? E aí a própria sociedade querendo desmistificar isso, colocar a igreja como um personagem na sociedade que não ama. A igreja, ela exclui, a igreja, ela põe para fora, né? Sendo que na nossa essência não é isso, né? Na nossa verdade não é isso, a proposta nossa não é nisso que nós cremos, né? E aí a gente acaba levando um rótulo de algo que é exatamente o contrário, e a gente percebe que há uma estratégia aí também, né? Por trás disso, para tentar diminuir, né? E quanto mais o amor ele for aplacado, né? Menos efeito vai causar, né? Uma boa pregação no evangelho através do seu testemunho, né? Porque se você, com o seu testemunho, como você falou, o coração ele tem que testemunhar. Não adianta eu só falar e tal, e saber. O meu coração ele tem que testemunhar, principalmente numa situação, numa emergência, qualquer coisa que acontecer, eu preciso ir além, eu não posso ser só um espectador do que está acontecendo, né? Preciso me posicionar nesse mundo, né? No que está acontecendo. E às vezes a gente fica meio que, né, André, meio que acuado, esperando as coisas acontecer, vamos ver o que vai dar, e a gente vai adiando um posicionamento nosso. Até quando que a gente vai, né, suportar essa questão? Quando que a gente vai se posicionar e realmente ser um agente na sociedade diferente
e que expressa esse amor, né? Exatamente. Eu até gostaria de ler um trechinho, posso? Tá. Opa. Dá para ler? Que é continuidade desse versículo, que eu acho que vai encaixar. Vou tentar até ler um pouco mais rápido, que continuando em Timóteo 1, eu vou ler a partir do 4, que diz assim: desejando muito ver-te, lembrando das tuas lágrimas, para me encher de gozo. Ou seja, Paulo ele vai ficar feliz com as lágrimas de Timóteo. Né? Ele vai se encher de gozo, de alegria, através das lágrimas dele. Mas por que isso está acontecendo? A gente tem que ver todo o contexto. Trazendo à memória a fé não fingida que há em ti, a qual habitou primeiramente na tua avó Loide e na tua mãe Eunice. Estou certo de que também habita em ti, por cujo motivo te lembro que desperta o dom de Deus que existe em ti, pela imposição das mãos, porque Deus não nos deu um espírito de temor, mas de fortaleza, de amor e de moderação. Portanto, não te envergonhes do testemunho do nosso Senhor, nem de mim, que sou prisioneiro teu. Antes, participa das aflições do Evangelho, segundo o poder de Deus. Para mim, essas palavras de Paulo a Timóteo é assim, extraordinário. É extraordinário, é o que resume tudo. Por quê? Nós estamos vendo um Paulo que ele está dando a Timóteo uma causa. Ele está dando uma causa. Então, hoje, a gente trabalhando com jovens, a gente, às vezes, jovem, adolescente, e até na missão, porque na missão a gente lidar com novos convertidos, né? Eu estava conversando hoje com as meninas, que nós, como implantadores de igreja, e muitos outros missionários hoje da SEMAD são implantadores, os implantadores, eles acabam passando um pedacinho assim, que às vezes é ele, a esposa, a filha, só. Até que os irmãos. Então, você é a regente da mocidade, você é a regente das irmãs, você é isso, você é aquilo, você é o tesoureiro, você é tudo. Porque você não tem um corpo. Então, exemplo, quando Paulo olha para Timóteo, ele está falando assim: Timóteo, eu fico feliz pelas tuas lágrimas. Por quê? Porque as tuas lágrimas não é em vão. Então, assim, ele está dizendo, olha, quando você angustia, quando você chora, quando você está crescendo. É isso aí. Você está amadurecendo. E isso vai valer a pena. Então, assim, olha para você ver, que coisa mais linda. Ele está falando assim, eu acredito na sua fé. Eu acredito. Não desiste. Então, assim, hoje, com o advento da autoajuda, né? O fenômeno da autoajuda, a igreja está caindo em um outro polo. Para fugir da autoajuda, a igreja está esquecendo que nós temos que trazer à memória aquilo que nos traz esperança. E aí os jovens estão num processo de amadurecimento. Então eles precisam de quê? Deuteronômio já fala. Lembra, fala, repete na praça, põe no umbral, repete. A repetição traz memorização. Então o jovem, ele precisa lembrar quem ele é. Então, assim, não estou falando de uma pessoa de 50 anos de crente, não, eu estou falando dos jovens, nós estamos falando de adolescente, de jovem. Esse grupo de pessoas, às vezes você vai passar anos falando, não, meu filho, força, levanta, até que o corpo, até que a mente, até que a estrutura, toda vez que você vê ele chorando, toda vez que você vê ele desanimado, esse jovem está com frescura. Eu vou me matar, que né, agora, né? Tá com frescura. Gente, até o jovem se consolidar, nós estamos falando de Timóteo. Ele era mais jovem, mas já dirigia igreja. Nós estamos vendo um Paulo dizendo assim, eu acredito na fé que habita em ti. Eu acredito na tua fé. E eu estou falando, lembra, Timóteo, traz a memória, desperta o dom que é em ti, rapaz. Vamos lá, desperta esse dom. Nós estamos falando de um Paulo. Então, entende o que eu quero dizer? Eu acho que é muito perigoso a igreja tentando fugir do movimento de autoajuda, cair no movimento de que, vamos lá, rapaz, levanta, se vira, dá seus pulos, é frescura. Já gastei minha saliva demais, já, não vou mais. Não, gente, é casos e casos. O jovem precisa até consolidar, até ele se estruturar. E aí ele dá uma causa, ele não se envergonhe. Aí ele mostra aquele exemplo. Por quê? Porque eu tô preso.
O jovem, gente, não só o jovem, né? Nós estamos aqui entre o pessoal no meio do caminho, entre o jovem, né? Então, olha lá. A gente percebe quando alguém não liga pra gente. Você acha que então a igreja, ela é um centro e precisa tomar essa rédea. Falar, não, que nem você falou agora. Nós estamos indo da pandemia, a gente ficou, vamos ver no que dá. Não vamos ver no que dá. É nossa responsabilidade. Vamos lá, vamos pra cima. Vamos pegar a garra. Porque se eu tenho uma causa, se eu tenho um motivo para que lutar... Aí eu tenho convicção, né? Eu tenho convicção. E hoje eu acho que tá muito forte essa questão de causa, né? Sim. Porque até se você for ver fora da igreja, no ambiente fora da igreja, assim, grandes empresas e tal, hoje parece que os jovens, eles não estão só procurando um bom salário, reconhecimento, eles querem lutar por uma causa. É uma característica, igual a Miranda falou, cada geração tem uma característica. E nessa, eu acho que isso tá muito forte. Bandeiras, né? Bandeiras, causas, ideias. Representações, então, assim, né? Que ideia que a gente vai ensinar pro jovem, que aquela é a causa da vida dele, né? Então, eu acho que isso hoje tá mais crítico do que talvez em qualquer momento, não sei. E é interessante, só vou repetir aqui, porque eu acho que tem a ver. O 8 que diz assim, né? Portanto, não te envergonhes do evangelho, testemunho do nosso Senhor, nem de mim, que sou prisioneiro seu, antes participa das aflições do evangelho, segundo o poder de Deus que nos salvou. Acabou. Se a gente não der essa causa para os jovens, se eles não entenderem que existe uma causa para eles lutar, eles vão lutar pela política, eles vão lutar pela droga, eles vão lutar pelo colega que... mas eu amo ele é meu amigo, eu gosto dele. Tá levando para um mau caminho. Mas ele é a causa, ele tá defendendo diante dos pais, diante da família. Não, eu tenho uma causa, eu tô defendendo. Então, quer dizer... E ele não tá maquiando ainda, ele tá falando exatamente as aflições que o evangelho vai causar. Ele tá dizendo pra assim, Timóteo, não vai acabar. Não é que eu vou falar pra você que você vai viver... Prometeu. O evangelho tem disso. Mas Deus, ele te deu. Você tem um dom, primeiramente. E aí ele fala, né, da questão né, pra você não temer, não é pra você ficar covardado. Não é essa a proposta do evangelho, né? E aí pra você ame e pra que você tenha equilíbrio. Moderação, ele finaliza falando, né? Sim. Então, assim, você tem as ferramentas certas, você precisa saber trabalhar com elas, né? Então, às vezes, você não vai resolver o problema do jovem, mas você vai ajudar ele a enfrentar aquele problema e passar por ele, entendeu? Você não vai resolver. E aí, não adianta a gente querer também, né, sair, fazendo mágica e fazer um evento que não vai resolver, mas você precisa ensinar ele a lutar, né? O que Paulo tá fazendo com o Timóteo, você precisa aprender a lutar. Né? Tá apertando, tá chorando, maravilha, glória a Deus, né? Tá mexendo com você, o evangelho tá fazendo isso com você, é por causa disso, né? Então acho que aí entra nessa convicção, não vai ser um mar de rosa, vai ter um monte de desafio, mas a gente vai aprender a lutar, e você não tá sozinho, fica clara essa mensagem, né, de Paulo para Timóteo, ele traz à tona, ele traz a origem, sua avó, sua mãe, você tem uma identidade, você tem meu irmão, você não caiu de paraquedas, você não tá, você tem um propósito, e nós temos também, né, e cada um tem um testemunho, né, de vida e tal, da onde Deus, né, nos chama, como Deus, né, faz com a gente, né, e como a gente vai avançando, e como a gente nem percebe, né, algumas coisas que acontecem, né, e a gente fica tão frenético em algumas coisas que a gente nem percebe o quanto a gente evoluiu. É muito e é importante apresentar isso pro jovem, às vezes, que ele tá numa deprê tão grande, ele tá numa cena que vai assim, mas já passou um ano, você tá firme, você tá aqui, cara. Calma, você não desistiu, mano. Como você... olha a família que você tá, que você viu, olha o que você enfrenta, olha o desafio meio cheio, não tá, entendeu? E aí ensinar ele a lutar. Às vezes você não vai resolver o problema dele, mas você vai ensinar ele a lutar, isso é um exemplo muito grande, né? E com amor, como você falou, não pra destruir, com amor... a gente faz as pessoas melhorarem, né? Hipocrisia, né? E nem muito menos. Porque o jovem, ele tem, não só o jovem, todos, mas o jovem, querendo ou não, ele tem aquela percepção. Se você tá na frente dele falando assim, nossa, vai lá, meu querido, força. Mas nas costas dele você fala, nossa, que jovem insuportável. Ai, que saco. Aquele jovem toda hora tem que ficar falando. Gente, nós temos que parar com isso. É verdade. Tem que parar com isso. Porque isso daí, querendo ou não, a pessoa escuta, a pessoa percebe, Gente, as pessoas não são bobas.
né? E isso daí vai ferindo. E é lógico que o evangelho fere, mas tem que ser o evangelho. Eu vou ferir pelo evangelho e não por bobeira. E agora, você falando, me passou algo interessante aqui na minha mente. O propósito é tão importante. O jovem, ele tem tanto anseio que você pode ver. Ele briga, ele guerreia pelo feminismo. Ele guerreia pelas tribos, né? Vamos supor, as bandeiras aí que tem, ideológicas, né? Ideológicas. Ele mata e morre por aquilo. Sim. Né? Porque tá nele, tá na essência. Tem alguns estudos, né? Eu não vou nem entrar em detalhes, mas tem bastante lado da medicina dizendo que o cérebro do jovem, ele é como se fosse uma Ferrari com pouco freio. Então, a parte do intelecto, das emoções, está toda formada. Mas a parte do freio, a parte do raciocínio, ele demora um pouco mais para se formar no cérebro. Então, o jovem, ele é aquela potência, ele é aquela força, mas ele tem um pouco menos de freio. E isso é neural. Se a gente entender que nós estamos aqui com esse ofício, porque o exemplo, eu não tenho tanta experiência com isso, mas a gente acaba vendo uma pessoa que ela está no meio do tráfico, por exemplo, ela está no meio de algo proibido. Tem suas regras ali. Sim. Ele tem. Sei lá, o jovem vai preso, né? Num lugar de... Uma FEBEM, não sei nem se chama isso ainda, mas vamos supor. Lá tem algumas regras. Entre eles, entre um grupo, sei lá, de skatista. Você estava comentando sobre... Entre um grupo de rapper, entre um grupo de emos, né? Esses grupos que tem, eles têm suas regras. E o jovem, para entrar naquilo, às vezes ele se submete a coisas absurdas, né? Que nem é muito famoso entre filminho de jovem, né? Para entrar naquele grupo da faculdade ou da escola, você tem que fazer né? Então, assim, o pertencimento é tão necessário para o jovem, para nós precisamos pertencer a algo, que muitas vezes se submete a coisas absurdas. A gente não precisa nem ir muito longe, né? Quantas mulheres, às vezes, se submetem a maridos abusivos, que espanca? Quantos homens, às vezes, se submetem a mulheres abusivas? Porque a pessoa precisa ter aquele sentimento de pertencimento. E aí, para ter aquilo, ele se submete, às vezes, a pessoas manipuladoras, a pessoas, né? Então, assim, a gente se submete a tanta coisa, porque tá em nós, a gente não pode fugir. Então, assim, se nós tiramos Deus da jogada, qualquer outra coisa vai entrar no lugar. Qualquer outra coisa. Então, se nós não colocarmos Deus, o evangelho, se os jovens não entenderem, mas para que eu quero ser salvo? Para que eu quero ser salvo? Será que nós, hoje, a igreja, nós temos essa consciência da salvação, da importância dela? Porque eu me lembro de ouvir já amigos meus de grupo de jovens dizer assim, não quero ir para o céu não, lá é muito chato. Né? Porque eu vou ficar lá o dia inteiro cantando Osana, 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 glória, glória, e é muito chato. Então, o que nós estamos vendendo? Nós temos que, pro exército, ter força de ir lá, entregar a própria vida para lutar, ele tem que ter uma causa. Então, gente, eu acho muito importante isso. Se nós não tivermos a causa de Cristo, nós vamos colocar qualquer outra causa no lugar. E hoje, o que mais está entrando na igreja? Causa própria. A gente quer se defender, a gente quer brigar, a gente quer ter razão. Ter razão. É a minha razão. Aí, eu não me lembro quem falou isso também pra mim, gente, eu sou meio... Mas alguém falou pra mim assim, eu prefiro ter paz do que ter razão. Então, é isso. Prefiro ter paz do que ter razão. A razão minha tem que ser o quê? O evangelho, não eu. Só que a gente não briga por causa... Eu já passei por isso na minha vida. Né? Não cresci pronta. Quantas vezes eu briguei, e até hoje, às vezes, eu me policiando mais, porque o evangelho, ele é poderoso. Nossa, eu estava conversando com as meninas lá na SEMAD esses dias, eu sinto que Deus está fazendo alguma coisa. Eu creio. Eu não sei o quê, mas Deus está fazendo. Na sua onipotência, onisciência, onipresença, e a gente tem sentido ali na SEMAD, Deus movendo algo em nós.
Deus nos empurrando a orar, Deus nos impulsionando a fazer. Então os jovens a gente precisa compartilhar. O problema é que a gente acabou colocando um evangelho assim, que nós somos superiores e a gente chegou pronto. Não, eu não cheguei pronta. Eu não cheguei pronta. Longe disso, né? Imagina, para mim ser o que eu sou hoje, eu tive que cair muito, chorar muito, sofrer muito, me arrepender muito. A Bíblia, gente, a Bíblia não ocultou o pecado de nenhum dos homens de Deus. Por quê? Para mostrar que o problema não é cair, o problema é ficar prostrado. Exatamente. Que é o que Paulo tá falando para Timóteo, né? Ele tá em crise, é um fato. Não tem como falar que não. Tá uma crise. Ele já tinha escrito uma carta para Timóteo, para uma pessoa, gente. Olha o amor de Deus por nós. Paulo, ele tá escrevendo. Ele escreveu para algumas cidades, escreveu para pastores. Direto. É uma pessoa. Você tem 2 cartas de Paulo escrevendo para uma pessoa. Que tá aqui, ó. Um jovem obreiro, um jovem obreiro. Também não era um cara que... Era um jovem, como nós. Olha o amor de Deus. E ele não desistiu, ele escreveu de novo. E eu vou escrever de novo pra você, cara. Você vai continuar. Você não vai desistir. Você vê, o amor de Deus é extraordinário. Você vê, é uma pessoa que nos representa, né? Muitas das vezes. Nas nossas crises, desperta. Você tem um dom, né? Não vem falar pra mim que não. Você tem um dom. Você tem um dom. Você começou e a gente começou. E todos nós, jovens, a gente começou. A gente sabe, já sentiu alguma coisa, né? Isso é de Deus. Então, vamos continuar, né? É o que falta, né? Assim, a gente às vezes perde essa força de resistência, de resiliência, né? Mas é o que falta. E a gente tem que... E o amor, ele faz, né? O amor, ele é resistente, né? O amor, ele passa por uma série de provações e ele permanece. E a palavra de Deus deixa claro isso. Então, é essa essência que não pode faltar, que é o que vai fazer o propósito, né? Esse dom estar ativo. A essência aqui, a base é o amor, né? E a gente tem que amadurecer no amor. Sim. eu acho muito interessante que o amor, ele também faz duas coisas. Ele nos humilha. Nos humilha. O amor nos humilha. Porque assim, quando um homem tá amando uma mulher, ele abre mão de si mesmo para dizer que tá amando. Ele se ajoelha, às vezes, para pedir a mão. Ou seja, ele se humilha. Ele tira dele para dar para ela e vice-versa. Né? Entrega, quando a mulher tá... Então, assim, o amor, ele nos humilha. O problema é que se o amor não trouxer essa humilhação... E não tô falando... gente, hoje tá tão complicado que é até perigoso que a gente fala, né? Mas eu não tô falando aquela humilhação de vitimismo, de coitadismo, de miséria, se não me amar vou morrer, não. Eu tô falando daquela humilhação sincera, que você de fato, né? Quer ver o outro melhor. Você entrega mesmo, você se, né? Você quer ver o outro bem, né? Você tá disposto a ver o outro bem. E precisa, os jovens precisam, não jovens, todos nós precisamos sentir isso um no outro. Não aquela coisa assim, não, o Pedro tá bem, André. Perdão, André. O André tá bem, mas se ele está melhor que eu fico feliz, mas nem tanto. Né? Não, o amor mesmo, quando você ama, eu tô falando de amor verdadeiro, tô falando desse sistema aí de novela. O amor, você quer mesmo ver o outro bom. Quem é pai, o exemplo, né? Quem é mãe. Você quer ver o filho bem. Quando você ama o seu filho, quando você ama um irmão, uma irmã, você fica feliz por ver o outro bem. Você fica feliz por ver o outro crescer. Então, é viver mesmo esse amor. Paulo, ele não está aqui preocupado porque Timóteo vai tomar meu lugar. Ele não está preocupado porque Timóteo vai... Não, ele não está ligando para isso. Ele quer ver Timóteo bem. Por quê? Porque ele ama Timóteo. Ele ama Timóteo. Então, assim, nós precisamos viver isso. Ver o outro bem. E não importa. E querer ver o outro melhor. Querer ver o outro saindo daquilo. Porque a gente está vivendo uma era, principalmente agora após a pandemia, sim, que eu percebo, pelo menos em alguns, né, que a gente às vezes vê assim de escola, eu vejo na escola da Sara algumas coisas que acontecem lá, parece que às vezes as pessoas ficam felizes de ver as outras ruins, de ver as outras sofrendo, e a igreja precisa se levantar contra isso, né? Com certeza.
certeza. E aí a gente até falou no congresso, né? Sobre o Espírito Santo, né? O Espírito Santo, ele é um ativo aí, né? Que tá, né? E que nós receberíamos, né? Poder de Deus. E aí seríamos testemunha, tal. Né? E esse testemunho, ele é abrangente. Ele é um testemunho que ele vai alcançar, né? Lugares, o poder, né? Da virtude do Espírito, né? Que está em nosso meio. Então a gente tem essa certeza, né? E existe o Espírito Santo que trabalha nesse contexto para promover tudo isso, né? Para fazer isso acontecer, né? E aí, né, André, eu queria que você falasse um pouquinho sobre essa questão, né, do nosso tema, e depois a gente complementa, aí de repente já tem mais gente pra chegar aí. Aproveitar que a gente é o último episódio aqui da temporada, né? Então a gente, quem acompanhou aí, acho que sabe um pouco, né? Mas a gente trabalhou muito a temática do Espírito Santo. Então, quem é o Espírito Santo? O batismo no Espírito Santo, né? E aí, para fechar aí, o último evento que a gente teve foi o congresso, que a gente utilizou esse texto aí em Atos. E de forma muito prática também, né? Porque a gente fala sobre o Espírito Santo, muitas vezes a gente já pensa no retetel, o avivamento, mas não é isso. A gente sabe que o propósito que Deus tem é muito além disso, né? Então a gente busca, a gente recebe o Espírito Santo e ele está aí para uma finalidade, né? Sim. Então a gente, de maneira muito prática, trabalhou também a questão de você ser testemunha, né? Então o texto ali fala que isso vai até os confins da terra. A gente seria testemunha até os confins da terra. Então não tem uma limitação geográfica. Não tem. Então está disponível. O que a gente entende aqui é justamente isso, que é o que Deus tem para nós, independente, de novo, se a gente é um líder ou se nós somos membros de uma igreja, está disponível e a gente faz parte desse propósito que Deus tem para nós. Exatamente. E eu acho que para a gente continuar falando aí, né? Sim. Sobre ser testemunha e tudo mais, vamos fazer uma coisa diferente hoje, né? Então, a gente chama um convidado aí. JP, glória. Vamos convocar no meio do episódio, pode entrar aqui. O JP tá aqui, chegou aqui animado. Então, e é benção pura. Pode já tem um lugar reservado aqui. Glória. E produção aí. Aqui, vestindo a camisa. Vamos junto. Pode ajustar o microfone aí, produção, vamos testando aí, libera o som pro... Tudo certo? Som liberado. Então seja bem-vindo mais uma vez. Obrigado, missionário João Paulo. Um prazer estar aqui novamente. E aí, Pedro, acho que a gente pode seguir nessa temática, né? Porque a gente já falou muito sobre o amor, sobre os desafios, sobre ser testemunha. E no tempo que a gente tá vivendo hoje, eu acho que fica aí pra gente refletir o que vai ser daqui em diante. Sim. O que é ser testemunha? Diante de tantas instabilidades, né? Como que a gente vai agir? De tudo que estamos vivendo, quais são os desafios? Tem um texto aqui, antes de a gente começar, em Romanos 8:28, que fala: e sabemos que todas as coisas contribuem juntamente para o bem daqueles que amam a Deus e daqueles que são chamados de acordo com o seu propósito. E aí, diante esses altos e baixos, existe um chamado e existe um propósito. Não tem como a gente negar isso. Sim. Ou Deus está no controle ou Deus não está, né? E qual que é o nosso papel nesse cenário? Que não é surpresa. Para nós é surpresa, a gente fica espantado com algumas coisas. Mas e Deus que está no controle de tudo? Ele fala assim, agora esse capítulo aqui, eu escrevi esse capítulo aqui. Eu já sei. E aí, o que nós vamos fazer? Eu acho interessante, porque eu estava refletindo aqui antes do Paulo falar, mas refletindo nisso que a gente está conversando, porque quando nós somos movidos pelo Espírito Santo, quando o Espírito Santo nos preenche e de fato nós entendemos o quanto Deus nos ama, a gente entende o propósito. Né? Então, assim, como você disse, o Espírito Santo, ele é uma pessoa, ele está em nós. E quando ele nos preenche com esse amor, e quando você entende e sabe que ele é Deus,
E que ele está com você. Quando o jovem, o adulto, o irmão, entende que ele está comigo. É show de bola. Ele faz parte de mim. Eu tenho um propósito. Ou seja, a gente só vai conseguir ter o propósito e resolver essas demandas problemáticas que existem hoje se nós soubermos quem é o Deus que nós servimos. É isso aí. E por que nós servimos? Quem é o Espírito Santo? Beleza, a gente entende. Mas se a gente souber quem ele é, mas não tiver consciência que ele está em nós, que ele nos ama e que é por ele que nós vivemos, o amor, o Paulo sempre fala, né, Paulo? O amor de Deus nos constrange. Acho que a gente fica constrangido. Ou seja, a gente tem que fazer. É um movimento. Jovens morrem por outros, morrem por causas. Então é isso aí, né? E aí, JP? Queria ler um texto bíblico para combinar com Tá. o que vocês falaram. Está lá em Filipenses. Deixa eu ver se eu acho aqui na minha Bíblia. Paulo fala mas Filipenses 4 e o versículo 11 diz assim: não digo isto como por necessidade, porque já aprendi a contentar-me com o que tenho. É interessante que eu estava lendo ali, antes de eu ser chamado, estava lendo sobre Platão, né, e o Sócrates, naquele mito da caverna, ele fala que a busca é do equilíbrio, da compreensão do mundo que nós estamos vivendo, a realidade que estamos vivendo. Uhum. Então, os jovens, adolescentes, nós estamos buscando sentido de vida, se encontrar, um encaixe. Enquanto não encontra esse encaixe, parece que estamos fora de rota. E há um desespero de se encontrar. A Mirana comentava aqui antes, né, de busca de identidade e essas coisas. E tem uma palavra que é essa palavra contentar-me. E aí o Pedro leu agora, né? Todas as coisas cooperam. É como se Deus estivesse convidando o homem, dizendo assim, olha, eu escrevi a história, estou convidando você a ler essa história junto comigo. De você conhecer os meus passos. E é interessante que para Abraão ele falou isso. Abraão, eu estou te falando o que eu vou fazer. Daqui 400 anos eu vou tirar, né, a sua família do Egito. Vou levar vocês para o Egito. A Moisés, ele falou o que ia fazer. O apóstolo Paulo fala que o Espírito Santo revelava o que ia acontecer nas cidades. E aí fala, mas tem sofrimento? Tem. Mas eu gosto dessa palavra porque os gregos buscavam, que é uma palavra de contentação, o equilíbrio. Não importa o que aconteça, você está em equilíbrio. Não são agora situações que controlam você. Você está sob o controle de Deus. Não, Deus está no controle. Não, isso está acontecendo. Deus está no controle. Então você não sai de linha porque a situação mexeu com. A situação não mexe mais com você. Mas você imagina um homem desse, se ele vai preso, Deus tem um propósito. Se ele fica doente, Deus seja louvado. Então agora as respostas não estão mais no que eu penso que elas são. É o que Deus está dizendo, olha, eu coloquei você nessa. E eu quero que você haja segundo a minha vontade. E agora é interessante que o homem não está mais sozinho. Porque agora Deus está convidando ele, ó, eu estou escrevendo isso para você, esse episódio é meu, não é seu. Não é isso que ele disse para o rei Josafá? Essa peleja, essa luta que você está vendo, esse inimigo tão grande, fica tranquilo, você só vai louvar. Essa peleja é minha. E acho que o jovem precisa pegar essa tacada. Né? Interessante. Sei, você tô aqui. A sociedade acaba querendo trazer, que nem um dos que eu vi que trabalhou muito esse tema, embora não tenha sido ele que cunhou a ideia, mas que nem Rousseau, ele fala que o homem nasce bom e a sociedade o corrompe. Ele acabou colocando isso nesse intelecto moderno, né? Ele trouxe isso à humanidade. E hoje, nossos jovens, né, a gente acaba vendo, pelo menos no campo missionário, sim, e eu creio que vocês também veem por aqui, esse vitimismo, né? Eu não pedi para nascer, né? Essa ideologia de colocar o jovem como um coitado, que não pode ser, ele não pode trabalhar, ele não pode isso, ele não pode aquilo, ele tem que ser cuidado, não pode dar uma palmada, não pode corrigir, não pode isso, porque vai traumatizar. Você começa a ver pais e mães que não têm mais autoridade nenhuma dentro de casa, porque não pode traumatizar, tem que tomar cuidado. Aí você está num grupo de jovem ou de criança, você não pode nem ter competição mais. Por quê? Porque aquele que vai perder, tadinho.
Então você vai chegando num ponto, com esse vitimismo, que você vai falando assim, todo mundo nasce bonzinho. A sociedade, a maldade do mundo é que corrompeu, né? Só que todos somos pecadores. Isso aí. Todos somos pecadores. Eu acho que isso daí, né, Paulo, é interessante. Porque Deus nos chamou por um decreto. E esse decreto, eu acho que o jovem, nós todos precisamos sair dessa categoria de vítima. Sim, sim. Nós não somos coitadinhos. Encarar as coisas. Encarar. Né? Paulo fala, né? Ele fala, pelo que sinto prazer nas fraquezas. Acabou. Acabou. Sinto prazer. Eu sou pecador mesmo. É isso aí, que bom. Eu não sou Que bom que eu dependo de Deus, eu preciso de Deus. E ele tá comigo. É um personagem acessível, né? Que você falou. Deus, ele quer contar essa história junto, ele não quer se ausentar dessa história. Ele não quer deixar você sozinho na história. Né? Aí Jeremias 29 fala assim, porque eu sei os pensamentos que eu tenho sobre vós, diz o Senhor. Pensamentos de paz e não de mal, para vos dar o fim que esperais. As expectativas sempre serão atingidas e superadas. Certo? O caminho talvez não seja igual ao que eu quero. Mas com Cristo, as expectativas elas sempre serão superadas. E essa fé ela tem que estar no nosso coração. E aí ele fala, então me invocareis, ireis, orareis a mim, e eu vos escutarei. E vocês vão me buscar, e vocês vão me encontrar, quando vocês me buscarem de todo o vosso coração. Então, independente de qualquer coisa, o maior pensamento de Deus é se relacionar com a gente. Eu quero me relacionar com você. Eu vou me relacionar com você. Você vai pedir, eu vou ouvir. Eu estou perto de você. É aquilo que o pecado, né, colocou como uma consequência grave, o afastamento, né? Você fala assim, não, calma, tem um tempo, e esse tempo, graças a Deus, nós estamos vivendo esse tempo. É o tempo em que Deus está perto. Vocês vão me chamar e eu tô aqui para ouvir você, né? Diferente do filho que às vezes tá na escola, aí aqui não tem papai não, aqui não tem mamãe não, você tá sozinho. E aí? Deus, ele tá perto, ele tá sempre perto. É o pai que tá sempre perto. Você tá passando por alguma coisa, é um pai que tá aqui. Opa, tô aqui. Então isso é maravilhoso, né? E se a gente tem essa segurança, né, nos traz mais convicção e a gente segue nesse caminho, considerando a pessoa de Cristo. Ele faz parte dessa história, ele está dentro do projeto, da proposta. Não é sobre mim, né? É sobre o que Cristo fez em mim, né? Não é sobre as minhas conquistas, é sobre o que a graça de Deus me proporcionou, né? E isso tem que deixar a gente arrepiado mesmo, falar, eu preciso de Cristo. Rapaz, isso é difícil. Eu gosto muito da figura do mosaico, porque, por exemplo, a nossa teologia, a gente fala, Jesus salva, batiza, vai voltar. É como se a gente pegasse um quebra-cabeça, tá aqui Jesus salva, Jesus vai voltar, mas aí parece que esse mosaico não está bem montado. Ontem eu falei na igreja do pastor Silvio, o mundo, não podemos esquecer, é o mundo de Deus. Ele fez o mundo. É o cenário dele. Eu acho interessante que o Van Groningen, que é um teólogo holandês, ele fala, quando Deus fez a terra, ele se propôs, chamou a humanidade para um banquete, porque ele disse, árvores, deem frutos. Mesmo os inimigos têm chuva. Salomão falou isso. A chuva é para o bom e para o ímpio. Então Deus ele está convidando o homem a participar de sabores, de cores. Mesmo o bandido, mesmo o pecador mais vil, ele ainda saboreia dos atributos divinos do seu grande amor. Então essa história, a gente fala, mas Deus é mau, esse tsunami, essa tempestade, e parece que o pecado deixa a gente tão cego diante dessa grande mesa que é o mundo. Por isso que a gente fala, eu vou falar de oferta e dízimo, não sei se pode falar aqui. Pode falar. Mas quando a gente fala de oferta e dízimo, às vezes os pastores apelam lá, não, traz todos os dízimos, senão o devorador vem e... Gente, não é isso. Oferta e dízimo não é isso. É um princípio básico de você falar, Senhor, não tem como retribuir. Eu estou pegando o que o Senhor me deu. Obrigado e reconheço que foi o Senhor que me deu. Te reconheço e quero te convidar para um banquete. Esse é o que eu posso te... E a gente oferece ainda muito pouco, né? Então, assim, esse relacionamento que você está dizendo, quando você encontra essa linha, nós pecamos e estamos em dívida, estamos magoando o nosso Criador, aquele que nos dá tudo, respiramos, temos relacionamento com a nossa família, amamos, e a dívida é grande. E aí você, puxa, olha o que eu estou fazendo. Aí Jesus vem e fala, não, mas eu fico na sua frente. Quando Deus olhar para você, o Pai olhar para você, ele não vai sentir nojo,
ele vai sentir prazer. E a mocidade, os adolescentes, eu acredito que é apaixonante no Evangelho, a riqueza do Evangelho, não é o que Deus pode dar, é o que Deus é. Exatamente. Então, assim, isso é maior do que o que Deus pode fazer na vida material, na vida secular, no sentido... Para mim não existe secular, Exato, Deus está em todos os ambientes. Mas como a Miranda disse, né, Deus não quer que a gente fique na posição de vítima. Ai, eu não mereço o que eu estou vivendo. Não, eu mereço muito mais e pior do que eu estou vivendo. Mas eu ainda tenho dádivas de Deus. Eu reconheço que existe um caminho de Deus na minha vida. E a partir daí você fica livre. Livre agora. Alguém te critica? Não tem problema. Eu sou guiado pelo que Deus diz. Aqui, eu gosto muito do Ronaldo Lidório, já que é para citar, eu cito toda vez o Ronaldo Lidório aqui, né? Mas a citação não está em livro nenhum. Eu vi ele, pessoalmente, ele falou isso. Ele falou assim, toda crítica é boa. Toda crítica é boa. Só não durma com ela. Você ouve, né? Você absorve o que você... bom, apontou isso aqui para mim. Se está falando, apontou isso. Eu posso refletir e no outro dia me levantar e continuar meu caminho. Eu não vou ser submisso, escravo daquela crítica. Mas eu vou aprender com ela e vou seguir, né? Vou seguir. Eu acho também essa questão que a gente estava falando sobre ser testemunha, né? E como é que eu vou testemunhar de algo se eu não vivi aquilo? Então, assim, eu acho que tudo isso que a gente está falando aqui implica em realmente a gente entender e viver aquilo que o Senhor está propondo pra gente. Então, assim, eu vou testemunhar do quê? Daquilo que Jesus fez na minha vida. Então, isso implica em você ter experiências com Deus e você, no dia bom, você vê Deus ali e no dia mal você vai ver Deus ali e quando acontecer uma catástrofe você vai ver Deus e quando, não sei, o Brasil ganha a Copa do Mundo, eu vou ver Deus ali também, entendeu? Mas se perder, vou ver Deus. E se perder, vou ver Deus também. Mas assim, às vezes a gente quer viver algo, mas não se dispõe, né? A realmente dar lugar para viver o que o Espírito Santo tem pra gente, né? Eu acho muito interessante, Paulo. Eu gosto demais de Paulo. E por que será que eu gosto de Paulo? eu quero até ler só um trechinho desse final da segunda carta dele a Timóteo, porque eu acho que vai englobar tudo que nós estamos falando. Que ele, no 4:16, ele diz assim, né? Aqui ele entra falando, né, como Demas... desamparou ele vem falando como Alexandre o Latoeiro lhe causou danos, então ele vem falando de pessoas que lhe feriu e ele cita nomes específicos, inclusive ao Alexandre ele fala assim, olha, que Deus lhe dê a paga, né? Ou seja, entrega na mão de Deus e Senhor que faça o que quiser, né? Mas ele também fala que Lucas está com ele ali. Então ele fala, eu não estou totalmente sozinho, eu tenho alguém. Então, assim, uma coisa interessante nós estamos do lado de alguém? Porque, às vezes, nisso tudo que nós estamos falando aqui, nós estamos querendo muito dos outros. Né? O jovem está querendo muito. Eu quero... ninguém me vê. Ele quer atenção de todos. E o jovem quer atenção, querendo ou não. Sim. Mas a questão ele está sendo alguém do lado do outro jovem, né? Quando é o outro jovem, quando é o outro irmão, nós estamos fazendo aquilo que nós queremos, por exemplo. Então, beleza, aí já é um ponto para a gente observar. Só que aí chega no 16, que eu acho top, ele fala assim, ninguém me assistiu na minha primeira defesa. Ninguém. Eu estava lá sozinho, ninguém me assistiu. Antes, todos me desampararam. Que isso lhe seja imputado. Nós estamos falando de Paulo. Paulo está falando, olha, se ninguém me assistiu, paciência, que Deus cobre de vocês. Só que no 17 ele vem dizendo assim, mas o Senhor assistiu-me e fortaleceu-me para que por mim fosse cumprida a pregação. Ou seja, ele agradece porque Deus estava com ele.
todos os gentios a ouvissem, para que todos os gentios a ouvissem, ou seja, todos que estavam ali ouviu que eu não murmurei, eu não fiquei reclamando, eu não fiquei falando mal dos irmãos que não estavam perto de mim na hora que eu precisei. Não, o que os gentios ouviram da minha boca? Eu glorificando a Deus. Por que tá virando um escândalo hoje a igreja evangélica? Porque nós estamos compartilhando com o mundo nossos problemas internos. Nós estamos compartilhando com o mundo. O Paulo faz alguma coisa pra mim, no lugar da gente resolver entre nós. Aí a gente não resolve entre nós, porque a gente quer ser politicamente correto. Mas eu compartilho com todo mundo. Aí a minha patroa que não é crente sabe, o amigo do serviço que não é crente sabe, aí todo mundo, aí até o psicólogo do mundo sabe que eu tô com problema com outro crente, entendeu? E aí Paulo tá falando exatamente isso. Todos os gentios ouviu e fiquei livre da boca do leão. Ou seja, o jovem, nós cristãos precisamos entender, quando nós lutamos e nos entregamos pelo evangelho, é Deus que nos livra. Não vai ser o meu pastor, o meu marido, o meu amigo, o meu líder. É Deus que se responsabiliza. E aí vem o 18. E o Senhor me livrará de toda má obra e guardar-me-á para o seu reino celestial, a quem seja glória para todos sempre. Amém. As últimas palavras de Paulo. Paulo sabe que vai morrer. E ele declara bem claro, ninguém me assistiu, mas eu não sou coitadinho. Por que eu não sou coitadinho? Porque Deus fez eu cumprir o meu propósito. O meu propósito era pregar para os gentios e da minha boca os gentios ouviram. Eu não sou coitadinho, por quê? Porque Deus me livrou, Deus me guardou. Então eu acho que essa pegada, a gente acaba indo muito pela filosofia, pela sociologia, pelo sistema, a psicologia ensina um monte de coisa, de regrinha. Gente, vamos ser sinceros. Nós estamos aqui entre amigos, né? Só tá nós. Só tá nós e todo mundo assistindo. Você pode fazer 50 encontros de casais, encontro de jovem, encontro disso, encontro daquilo. Beleza, tem que ter, igreja é para isso. Mas você pode ensinar 1000 regras. 7 passos para aquilo, 10 passos para aquilo outro, 20 passos, como ser um crente fiel, como ser um bom líder, como ser uma boa esposa, como ser um bom marido, como ser não sei o quê. Beleza, você sai do encontro, você tenta. Não, olha, eu tenho que fazer um jantarzinho à luz de velas pro meu marido, né? Eu tenho que fazer o jovem... eu tenho que fazer uma campanha de oração em casa para mim me santificar. Aí aparece a moça bonita, o jovem cai, aparece a irmã fofoqueira, a irmã cai, aí aparece o marido pisa no meu calo, eu fico com raiva. Por quê? Porque fórmulas mágicas não resolvem as coisas. Podem me ensinar 1000 técnicas, mas o que vai mudar a vida do crente é o Espírito Santo, é a graça de Deus. Ele que me move. Paulo foi movido. Eu acredito também que a gente lança fantasias imagéticas de como deve ser o outro, como deve ser a igreja, até nossos inimigos. Nós queremos inimigos perfeitos, né? Eles têm que me perseguir assim. E maridos perfeitos, esposas perfeitas. Então nós vamos criando essas imagens e esses rankings. E se não chegar, decepcionamos. Então, então a gente cria como a Mirana disse, a gente cria esses rótulos e essas fórmulas para chegar nesses níveis. E quando eu olho para a Bíblia Sagrada, eu vejo um Paulo preparado para o que ele não conhece. Então Paulo não está criando uma imagem de como vai ser Roma. Paulo não está criando uma imagem de como vai ser... Ele falou, estou pronto para elas, estou pronto para as prisões, estou pronto para o pior. Então eu acredito também que eu não crio expectativas do que a Miranda poderia ser, o que eu quero, um alto nível, porque se ela não chega eu fico decepcionado, eu quero... Ou o meu pastor, por exemplo. Não, ali está um ser humano, falho. Ali está o que a Bíblia diz que é um pecador, como eu sou um pecador. Então, a partir daí, você consegue lidar com situações. Eu não crio fantasias de como deve ser o podcast. Eu estou aqui. Estou com princípios bíblicos apenas. Não, tem que ser um sucesso. Se não atingir números de... Como que fala? Likes, visualizações, tal.
A partir daí você já criou uma imagem e se não chegar, você já ficou... Condicionado, né? Condicionado, submisso. Ou seja, você já entrou num cativeiro antes mesmo de começar. E Jesus chamou você para a liberdade. Por quê? Tudo que você fizer é para a glória dele. Então, não é mais as suas fantasias, os seus scores, os seus ranks. É o rank dele. E às vezes, como Paulo... Cara, vamos falar. Paulo falar 4 idiomas, teólogo, filósofo. O cara ficou mais preso do que livre. O Ed até brinca comigo. Paulo era tão bom que Deus falou, vamos prender esse cara. O ministério dele vai ser a vida toda na prisão. A gente pensa, não, esse cara tem que ser pregar nos maiores congressos. Não, ele pregava para 1, para 2, para um soldado, para um prisioneiro. Ele passou mais escrevendo que pregando. Você já pensou nisso? Um homem, nessa grandeza, Deus falou, o seu ministério não vai ser pregar para multidões. O que Deus tem para nós? Eu não posso fantasiar. Não, para ser um missionário tem que... Não. Eu apenas tenho que ser uma testemunha. Eu apenas tenho que ficar aqui, conhecendo Jesus, e não fantasiar de como deve ser a igreja. E ser igreja. Não fantasiar como deve ser o casamento. Partir por os princípios do casamento. E acredito que aí você encara a realidade do que fica num teto de vidro, né? Qualquer coisa que atingir o seu... Ou seja, ferir os seus princípios de fantasia, de imagem, aí fica estressado, aí fica depressivo... Mas por quê? Porque eu estou imaginando um mundo que não é real. As pessoas estão vendo... Hoje, o marketing... A Miranda está fazendo marketing. O marketing vem de uma ideia de um mundo virtual. Um mundo que não existe. E as pessoas querem alcançar o 1º milhão, agora está na moda esse negócio. E eles querem entrar, eles querem viver as propostas e nem todos conseguem. Aí vê aquela foto do Instagram, nossa, como ele é feliz. Por quê? É aquela imagem... de um recorte, acho que não sei quem falou hoje aqui, sim. É só um recorte, é só uma foto de 1 segundo, 2. E eu prefiro abraçar o que a Bíblia diz que a vida é. No mundo tereis aflições, mas tem um Cristo para nos confortar com a sua presença, e eu devo encará-las como Jó tinha essa realidade na cabeça. A mulher dele, talvez, o Deus dela não poderia mandar aflições. Jó não, ele deu, ele tirou. Louvado seja o nome do Senhor. Eu me contento com pouco, com muito, com sofrimento. Então, eles estão alinhados que esse mundo e essa história é escrita por Deus, não por mim. Não é eu que defino como deve ser. Ele define e eu o glorifico, eu o sirvo. É uma prisão? É um leão que está na reta? É ficar sozinho, igual a Miranda disse? Beleza, tranquilo. Portanto, que seja glorificado. E ele potencializa, né, a pessoa de Cristo ali, né, nesse relato dele, que ele vai falar, mas Deus estava comigo. Então, ou seja, não é uma força que estava comigo, não, o próprio Deus estava comigo. Ele coloca ali a necessidade, a ausência, fiquei sozinho. Houve uma ausência ali, senti essa ausência, ela foi sentida, mas ela foi preenchida pela pessoa, né? Ele estava aqui comigo, então valeu a pena, ele ficou aqui comigo. Então, e aí entra a questão da gente, né, ter convicção do propósito, quando a gente não atende expectativas humanas, mas a gente, como você falou, eu deito no travesseiro, pode ser que alguém me criticou, não atendi a sua expectativa, tudo bem, mas eu vou dormir, amanhã eu vou levantar, né, porque eu estou sendo trabalhado por Deus, né, e eu vou melhorar. E essa é a convicção. Saber olhar para as dificuldades, eu acho que isso que falta muito, a gente até comentou um pouquinho agora há pouco, né, saber olhar para os problemas. Paulo, ele chega ao ponto de querer negociar, eu tenho um espinho aqui na carne e tal, e aí, o que eu faço? Tá doendo, e tá me machucando. Paulo, a resposta é... minha graça te basta. Acabou. Entendeu? E já era. Né? Então a gente tem que saber olhar para isso, né? Olhar para o problema, e não dá para ser uma vida 100% ali, estável, sem... Vai acontecer alguma coisa, né? Vai acontecer Os próprios relacionamentos nossos é assim, né? Não tem... O casamento, ele não desenvolve... Vamos falar aqui um pouquinho de casamento, você aprende aqui um pouquinho. Só aprender. Mas ele não desenvolve se ele não tiver alguma situação. Ele não desenvolve, né? Ele vira um marasmo. Ele desenvolve à medida que eu vou aprendendo a renunciar aqui, a renunciar ali, né? E aí você vai ganhando força, ele vai ganhando robustez, ele vai ganhando, né? E a nossa vida com Cristo, ela passa por isso. E eu não quero, como Jó, eu não quero só o bom de Deus.
Você tá olhando só pro bom. O bom você aceitou. A fase boa você aceitou. ruim E o mal não você quer, não né? quer aceitar? Né? Aonde nós estamos firmados? Nas coisas ou no provedor? Né? E Deus, ele é esse nosso provedor, né? Em diversas áreas. Então, para os nossos jovens que estão nos ouvindo aí, e que a gente sabe que passam desafios grandes, não tem nem o que falar. Os desafios, eles também se atualizam. Os desafios, eles vão... eles evoluem também para poder alcançar a gente, né? Mas a nossa convicção na palavra de Deus nos faz ser um pouco mais persistente. A gente precisa ter essa sensação, sabe, de resistir um pouco mais. Por quê? Porque vale a pena. Por quê? Porque eu tenho um destino. Por quê? Porque eu tenho uma promessa. Por quê? Porque eu não vou ficar aqui. Por quê? Porque o meu desfecho não é aqui, né? O resultado não está aqui. Eu estou indo para a eternidade. E se eu tenho essa convicção, aí eu vou, né? E vamos indo e uma hora vai chegar e o máximo, o pior, humanamente falando, que pode acontecer é eu morrer. Tomei tanta decisão, errei, mas estou com Cristo, amém. Vou seguir pro propósito supremo, cara. Então, viver é Cristo e morrer tô ganhando, cara. Então eu não fico apavorado. Não fico desesperado assim, né? Como a gente às vezes fica. Porque não consegui isso. Não entrei, tinha que ser aquela faculdade. Por que tinha que ser aquela faculdade? E aí o jovem às vezes ele fica, ele passou e esses dias a gente... é inacreditável, cara. É doido, né? Porque você fala, mano, eu não consegui fazer faculdade quando assim que eu terminei o ensino médio, tive que esperar, eu casei depois de fazer faculdade. Já contei minha história aqui. Mas aí você vê o jovem hoje tal, ele faz o cursinho. E aí ele se prepara. E tal, e aí tal. Aí você vê ele acabado. Não, ele tá acabado, destruído. Por quê? O que aconteceu? Faculdade, tá, mas e aí, você não passou? Não, eu passei em 3. Mas não era o que eu queria. Aí você fala, não. É brincadeira, velho. Já passou em 3, aí você tá triste porque não era a que você queria. Na que você queria, você não passou. Mas você passou em 3, você pode, você tem oportunidade, você vai... E a gente se limita a situações que, né, chega a ser, né? Eu acho que esse seu comentário traz, assim, na minha mente, agora na minha memória, duas problemáticas que eu acho muito importante trazer, assim, um toque sobre isso, que é a problemática do feliz, né? Da felicidade a qualquer preço. Então, hoje, a mídia, ela tá vendendo o quê? Antigamente, você tinha que ganhar dinheiro. Agora, eu tô falando até pelo que eu estou estudando no marketing. Hoje, agora, a jogada é diferente. Hoje, a questão não é você ganhar dinheiro. E você pode ver isso em todos os filmes e todas as séries onde tá vindo. Hoje, é ser feliz. Então, eu tenho que conseguir entrar na faculdade que vai me deixar feliz, que eu goste de fazer. Então, você tá saindo de um extremo que você estuda para ganhar dinheiro, e aí você vive infeliz a vida toda, para um outro extremo, que você tem que viver feliz. Então, se, sei lá, o que te faz feliz é cantar, você pode cantar igual uma taquara rachada, mas você tem que cantar porque é isso que te faz feliz. Então, você não tem nenhum dom pro negócio, mas te faz feliz, então é isso que você tem que fazer. Então é o outro extremo, é uma problemática, porque os nossos jovens, né, eles precisam ir entendendo, e é interessante que Paulo escreve isso para quem? Paulo escreve para Timóteo. Sim. Nós estamos vendo um professor, um pai que chama ele de filho, deixando escrito as problemáticas que ele passou para que o outro aprenda. Então o que nós vemos? A segunda problemática? Os pais estão fugindo da conversa. Hoje nós não queremos ter embate. Hoje eu prefiro me calar. Né? Hoje, em geral, eu não quero desafiar, eu não quero confrontar, eu não quero ter estresse. Foge do estresse. Estresse, você vive pouco. Eu quero viver muito, então eu quero fugir do estresse. E você criar um filho, ainda mais hoje, depois de pandemia, em século XXI e tudo mais, é estressante. Você chamar, você corrigir, você pegar no pé, é trabalhoso, dá trabalho, e a gente quer fugir do trabalho, né? É trabalhoso, e a gente quer fugir do trabalho. Então, assim, é uma outra problemática que eu vejo hoje jovens reclamando às vezes com a gente, que eles querem ter limites,
mas acabam não tendo por causa dos pais. E, infelizmente, não tô aqui crucificando os pais, não, mas querendo ou não, hoje o jovem, às vezes, ele toma a frente da casa como líder, às vezes, da casa, porque os pais não querem confrontar, não querem deixar triste. E aí isso vai, porque eles não têm o conhecimento ainda. A mente deles ainda não está pronta, eles não têm a experiência que o pai tem. E aí, às vezes, eles querem ter alguém que, né, eles querem. E eu vejo muito jovem falando para mim assim, meu pai não me ama, minha mãe não me ama. E aí você vai ver por quê? Porque o seu pai te dá de tudo. Mas não me dá atenção. Não conversa, não passa tempo junto. E eu vejo muitos pais reclamando. Esse menino fica trancado o dia inteiro. Mas por quê? Porque quando chama o menino para conversar, nem ele sabe o que vai falar com o filho. Nem ela sabe. Então fica lá naquele, então, né, meu filho? Vamos falar. Não, gente. Né? Eu não tô falando que eu sou nenhuma expert nisso. Lógico que eu tenho meus erros com a minha filha. Eu também não sou o maior exemplo de comunicação. Mas eu posso dizer, em geral, que por mais que é ruim, é estressante, é cansativo, Mas Jesus não disse que ia ser fácil. Exatamente. Nunca, gente, Jesus, a igreja precisa parar de se dar por desavisada. Nós não fomos desavisados. A gente foi avisado desde o começo. No mundo tereis aflições. As coisas vão ser difíceis, vai ser complicado, vai ter prisão, vai ter perseguição, vai ter isso, vai ter aquilo. Mas tem bom, não desanima não. Porque eu já fiz a minha parte. Sim. Eu já venci o mundo. Se ele já venceu, então cabe a nós só o quê? Fazer nossa parte. Nosso destino é certo, né? Exato. Ele já garantiu o nosso destino. Ele já garantiu, tá garantido. Como se ele tivesse comprado um passaporte ali, tá garantido, tá? Essa viagem aqui tá certa. Você vai chegar uma hora que você vai viajar, tá aqui, tá pago, é seu, tá o seu nome, tem o seu assento. Você vai, cara, fica tranquilo. Então ele já garantiu isso daí. Realmente, aí a gente tem que se aprontar, né? E ir se preparando nessa perspectiva futura. Então ficou o recado aí, ó. Não desanima não, jovem. 2023 tá chegando aí. Tem de bom ânimo. E vamos pra cima. E Deus tá com a gente. Não passou no que queria, faz o que passou. Isso aí. Vai. Essa questão da expectativa realmente pega muito, né? Quantos que nem essa oportunidade teve? Exatamente, é aí que tá. Não, e eu vejo assim, tanta expectativa, porque às vezes você não cumpre a expectativa de alguém e a expectativa que você mesmo cria, né? Então são as duas coisas. Então é um problema mesmo. Bom, Pedrão, tem mais algum ponto, cara, muito feliz. Assunto aqui pra trazer? Vocês também tem mais alguma história? Uma consideração? Eu gosto muito de encarar o real. Acho legal quando a pessoa fala o que eu vou enfrentar e eu se preparar para ela. E não ficar fantasiando. Então quando você vai encarar uma guerra, por exemplo, um futebol, uns times, nós não somos os melhores. Nós precisamos criar uma estratégia. Ou não só no esporte, mas nos estudos. Qual é o real? Quais são os reais desafios que eu vou enfrentar? Na vida. Então, assim, você não prepara jovens fortes. Jovens que têm ferramentas para enfrentar as dificuldades. Jovens que saibam lidar com as suas fraquezas. Conversem, orem. Para se fortalecer no Senhor, a encarar a realidade. Eu sei o que vai vir. Quando eu fui casar, eu sabia onde eu estava entrando. Eu estava consciente dos problemas que viriam. No sentido, pode vir isso, isso, isso. Senhor, só me dá, eu quero sabedoria para tratar com isso. Eu não quero eliminar o problema igual hoje. Até um amigo meu falou sobre as Casas Bahia. Por que os móveis são frágeis? Porque eles fizeram pesquisa que os casamentos não duram. Por que os móveis de antes são pesados? 5 homens para carregar um guarda-roupa ou uma geladeira. Porque os casamentos são duráveis. Então os móveis hoje se espelham em estudos antropológicos de casamentos que não duram. E é isso que eu quero dizer. Não, eu quero encarar porque o casamento bíblico é um casamento para sempre. Eu vou entrar na empresa, eu vou ser o melhor funcionário, não para pisar em alguém. Para representar Cristo, quero enfrentar todos os desafios, eu vou encarar pessoas que não gostam de mim, mas eu quero criar um ambiente favorável, eu quero trabalhar o perdão, entende? Então, assim, preparados para desafios reais, não para o mundo imaginário de como as pessoas devem ser.
Não, as pessoas serão que elas, segundo os corações delas, mas eu estarei preparado. Acho que o jovem precisa, a gente vê jovens decepcionados com a vida, com coisas pífias, como você falou agora, né? Puxa, eu tô triste porque eu passei em 3, mas não é a que eu queria. Sim, mas a pergunta é, o que você quer na vida? O que esse jovem quer? Onde ele quer chegar? Quer a morte porque quebrou, né? Tem o mimimi hoje dos cantores gospel. Ai, falaram isso de mim. Sabe, um mimimi, assim, um evangelho tão com água com açúcar, como diz o Lewis. Não, eu quero um evangelho sólido, né, que me ensina a sobreviver nesse mundo maldoso. Então, jovens, se agarrem em uma coisa bem real, que é Jesus. Jesus, como diz a Mirana, ele avisou bem. Eu gosto disso. O mundo inteiro, vocês serão perseguidos, vocês serão mortos. Os discípulos eram pessoas vivas, fortes. Vocês serão presos. Amém. Eles não iam chorar lá no... Não, beleza. Vão torturar você. Tudo por Cristo. Eram pessoas tão fortes que os soldados se rendiam. Metade do Coliseu, se a gente ler o livro lá, né, o livro dos mártires, do John Fox, fala, a metade do Coliseu vibrava pela morte dos cristãos e metade chorava de ver o testemunho deles. E eram conversões em massa. De ver a firmeza deles. Eu acho assim impressionante. Eu quero esse tipo de coisa pra mim, sabe? Não estou dizendo que eu sou. Estou dizendo que eu quero. Senhor, me faça... Paulo diz, né? Não que eu já tenha alcançado. Eu falo assim, eu almejo isso. Eu almejo esse tipo de herói. Um herói que vai pro meio do mato, que não é conhecido. Um herói que... Esse tipo de herói. Que não tem nome. Que não prega só para multidões, vamos dizer assim. Que liga, quer que o nome de Deus seja conhecido em lugares que ainda não foi. Que demanda dificuldade. Eu gosto desse tipo de passar dificuldade para alcançar uma alma, por exemplo. Eu não faço, pastor Josias, ou Semad, ou Ipiranga. Eu vou, mas o salário tem que ser isso, tem que ter isso, tem que ter o básico, com certeza, tem que ter o que é necessário. Mas sabe, você criar aquele luxo todo, não, o necessário, beleza. Né, o que precisa, beleza. Mas tem coisa, irmão, que você não vai evitar o seu filho de passar. Tem coisa que você não vai proteger sempre. Prepara ele, então, para as dificuldades. Então, pais, jovens, não vai ser só mil maravilha. É isso aí. Prepare não para pisar nas nuvens, pisar nos espinhos. Nuvem é fácil. Viver um dia bom, todo mundo vive. Isso é fácil. O duro é passar um dia mal, glorificando a Deus. Só isso. E aí o salmista, ele fala, né? Que Deus é o nosso socorro bem presente, né? Nas horas mais difíceis, né? E ainda que a gente, às vezes, seja seletivo, né? E goste dos bons momentos, ainda bem que Deus não, né? Ele tá com a gente nos dias bons, nos dias maus, ele tá lá. Tô aqui e vamos em frente. Então, é bênção de Deus, tô muito feliz. Eu queria até deixar se eu puder, só deixar uma referência para encerrar, né, a minha fala, do livro do C.S. Lewis. O Paulo falou do Lewis, eu lembrei desse livro. Eu acho que ele é um livro que todo crente deveria ler, que é Anatomia de um Luto. Anatomia de uma Dor, né? Ele tem 2 versões, é praticamente sobre a mesma coisa, sobre a perda do C.S. Lewis, quando ele perdeu a esposa, né? Então ele tem os 2 títulos, tanto Anatomia de uma Dor quanto Anatomia de um Luto. E eu acho interessante porque ele vem mostrando anatomia mesmo, ele vem falando de tudo que ele sentiu, de tudo que ele passou, tanto que quem fez foi o filho da esposa da falecida, né, que não era filho dele, era filho só dela. Ele foi um menino que depois que cresceu editou o livro. Mas ele vem desabafando ao ponto dele chamar Deus de um cósmico sátiro, como se Deus estivesse tirando sarro da vida dele. E aí você chega a um ponto que você fala, cara, o Lewis vai desistir, ele vai abandonar tudo e vai largar a fé. E dá a impressão, porque ele vem desabafando, ele vem limpando o coração. E aí chega num dado ponto do livro que ele fala assim, ele fala, não, agora parece que o Espírito Santo conforta ele chora, ele desabafa e ele fala assim, não, agora eu entendo como Deus foi bom para mim. Porque eu poderia nunca ter vivido isso, mas eu ainda vivi.
Ou seja, eu descobri, ele ainda me permitiu ter o amor. Ele ainda me permitiu ter esse tempo com ela. Então, assim, aí ele termina o livro falando e agradecendo a Deus e vendo que, no final das contas, Deus ainda foi tão bom para ele que deu a oportunidade dele viver aquilo. Então, acho que em geral, os jovens terem essa... Por mais que a vida seja difícil, por mais que às vezes cresci numa favela, cresci no abuso, não tive pai, não tive mãe, cresci no orfanato, por mais que tenha havido uma... E aqueles que têm uma vida muito boa, às vezes, mas ele também tem sua crise. Sim, E ele ser exposto ao que é ruim, ao ponto de agradecer pelo que tem. Eu acho que é muito legal. Eu acho que fica muito legal. Quem puder, leia esse livro, porque nos ajuda a entender ainda mais o que o Senhor Jesus Cristo já deixou na palavra. Amém. Boa. Vamos deixar aí a indicação, Deixa né? a indicação Quando aí, o missionário veio, a gente bastante livro. deixou várias. Então aí vamos colocar na tela também. É isso aí. Mas é isso aí, maravilha. Então, agradecer você que nos acompanhou Deus aí abençoe, ao longo benção desse ano, né? Um ano Hoje de a gente bênção. está encerrando a temporada, né, com chave de ouro. Então, obrigado a você que nos acompanhou. Fique ligado, porque a gente agora vai sentar, replanejar, É né? isso aí, mas certamente vem coisa boa pra gente. Isso aí, mas enquanto isso, fica de olho nas nossas redes sociais, Instagram, @joad.oficial, Facebook também, joad.oficial, você encontra a gente lá como Joad. Amanhã esse episódio vai estar no Spotify, então você Isso já aí. ouviu, ó, já fica de olho, pega esse link, manda pros amigos, seja do YouTube, do Spotify, dá uma olhada lá nas nossas redes, fique por dentro de tudo. Se precisar de uma oração, um conselho, conversar, também pode mandar uma mensagem ou pode nos encontrar presencialmente lá na nossa igreja, É isso Avenida aí. Doutor Ricardo Jafé, número 214. A gente sempre tá lá domingo à noite, né, Pedro? Benção pura. Por volta de umas 18 horas, você vai 18 encontrar horas. a gente lá. Então fique à vontade, tá? A gente quer te conhecer e só agradecer, né? Só agradecer. Acho Benção que é pura, isso. obrigado. Missionário João Paulo, missionário Mirana, vocês são bênção de Deus pra nós. Referências aí, né? No nosso ministério, certeza. inspiração. Continuem firmes, né? Eu tenho certeza que Deus tem os seus propósitos aí também, né? Etapas, né? Que virão. E que eu tenho certeza que o nome do Senhor Jesus vai ser glorificado através da vida de vocês. Contem sempre com a gente aqui, né? A Joad tá aqui, Só porta lembrando, aberta. né, o Joad, a Cojade, todo Ipiranga, as redes sociais da Semad, Semad, né? Isso aí. E tem o EAD, gente, nós temos cursos excelentes ali no EAD, Verdade. baratinho, alguns até de graça. Entre Legal, lá, legal. faça, né? Depois não dá para reclamar que a missão, a Semad não ajuda a igreja local. É verdade. O verdade. EAD é a forma da Semad ajudar a igreja local. Semad Entre lá. Oficial, pode seguir lá e lá Entra você vai aí. encontrar um Também monte no de coisa boa. Instagram, Facebook, tem o site também, né? Tem. Então Isso. tem bastante Bênção informação pura. lá pra conferir, né? É isso aí. E aí a gente sempre termina com Oração. Ê, glória! Nossa convidada vai Eita. encerrar aqui essa temporada com oração. Ô, glória. Amém. Vamos Glória a orar? Deus. Amém, amém. Senhor Jesus Cristo, nós te agradecemos por esse momento, por essa família, Senhor, a família Joad, que nos recebeu, que faz parte da família Ipiranga, que faz parte da família de Cristo, que vai morar no céu. Senhor, que o seu Espírito leve essa mensagem, as coisas que foi falado, os assuntos que foi abordado, que o Senhor ministre ao coração dos ouvintes, que o Senhor leve cura, leve transformação às famílias, aos lares, aos casamentos, aos filhos, Pai. A tua palavra diz que o Senhor converterá o coração dos filhos aos pais e dos pais aos filhos. Senhor, visita a igreja. Toca, Senhor. Não é a nossa eloquência, não é a nossa capacidade, não é nada disso. Paulo considerou como esterco tudo que tinha. E ele disse claro que não era por eloquência humana, mas era pelo poder de Deus, pela graça do teu Santo Espírito. Senhor, se revela aos ouvintes, se revela aos nossos jovens, faz um avivamento, Senhor, desperta o coração dos nossos jovens, para que eles venham ser tocados pelo Senhor, para que eles venham ter uma causa, a causa de
Cristo, a causa do evangelho, a causa do reino, Senhor, para viver e, se preciso for, morrer por ti. E eu sei, Senhor, que só o Senhor pode fazer isso nos corações. Continua abençoando, meu Pai, e abrindo mais portas aos teus filhos para fazer esse trabalho de levar o evangelho a todos que estão ouvindo e assistindo. Em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém. Amém, Senhor. Amém, Almirana. Bênção de Deus. Glória! Muito obrigado. Foi uma honra esse com você, irmão João Paulo. Muito obrigado também. Obrigado a você Bênção, que gente. nos acompanhou. Valeu. Feliz demais. ano novo, um ano novo abençoado, um Natal abençoado pra você, É isso pra aí. sua família, e a gente se vê ano que vem. Não desanima, jovem. aí, não não desanima. Pra Ânimo. cima. Deus abençoe. Até a Deus causa. abençoe. Ô, glória.